ESG, era uma vez ESG, conta aí. Você contou para mim lá atrás que, 1972, Estocolmo, começou essa conversa. O clima é relevante. Então, como é que disso chegamos agora em novembro, COP30, Belém do Pará? Maravilha. Aquela bela história, momento, era uma vez, né? Uma breve história do tempo. As pessoas às vezes acham, Renato, que ESG apareceu como assim um toque de uma fada madrinha. Não é bem isso, é uma relação de causa e efeito muito bem estabelecida. E ao contrário que algumas pessoas pensam, a discussão não vem lá da Revolução Industrial. Sim, vem, mas seria um debate muito acadêmico, que acho que não é o ponto aqui. Trazendo a bola no chão, como você falou muito bem, isso tudo começa, de fato, em 1972, 52 anos atrás, correto? E por quê? Porque naquele momento, na bela cidade de Estocolmo, lá na Suécia, teve uma conferência do clima e meio ambiente humano das Nações Unidas. Foram 115, 116 países que junto começaram a discutir a questão ambiental. A questão ambiental como risco à sociedade, risco à humanidade e risco à economia. Esse é o primeiro marco que nós temos que estabelecer, histórico, para que as pessoas entendam que essa história começou, não foi semana passada, não foi há 20 anos atrás, como as pessoas falam, foi há 52 anos atrás. Mas esse risco que é de aumento da temperatura do planeta? Começava aquela época a ter uma visão muito embrionária, que aí teria que ter uma discussão antes da década de 70, com o Clube de Roma, que é um outro debate, que teve setor privado, sim, de verificar algumas nuances climáticas, nuances térmicas no ambiente da planeta Terra como um todo, que começava a refletir, principalmente na União Europeia, ok? Em 72, alguns reflexos houveram, alguns estudos começaram a ocorrer. Mas o segundo marco que eu considero histórico, e aí na nossa terra, a Terra Brasilis, que foi em 1992, com a Rio 92. Um evento belíssimo lá na Rio Centro, um lugar maravilhoso. O país estava acabando de sair de um período muito difícil que estava vivendo, entrou na primeira eleição democrática depois de 30 anos, etc. Pau. Aí tivemos a Rio 92, que tem um grande marco, o lançamento da Agenda 21. E o início da discussão de que precisávamos fazer alguma coisa, de fato, contra os riscos ambientais que refletiam nos riscos sociais. O que é a Agenda 21? A Agenda 21 é o início da formalização perante as Nações Unidas de uma série de boas práticas, vamos dizer assim, para ser menos acadêmico, que os Estados e as organizações privadas deveriam seguir para minimizar os impactos ambientais que já começavam a ser verificados. Então, as Nações Unidas, como um organismo internacional de congregação de interesses públicos, majoritariamente, e também privados, começavam a entender, temos que fazer alguma coisa. Aquela velha frase, né? Houston, we have a problem. E temos problema. Esse problema tanto está acontecendo hoje, a gente vai chegar lá. Tá. O segundo marco qual é? Que eu considero emblemático para mim, que foi a terceira conferência do clima, que aconteceu em Kyoto, na bela cidade, em 97, que aconteceu exatamente para discutir o lançamento daquilo que eu sou profundamente admirador, o conceito de mercado de carbono. Que acredite, as pessoas desconhecem isso. O mercado de carbono, o conceito de mercado de carbono tem uma pegada de um cientista brasileiro. Sim. Que as pessoas esquecem. Luiz Giovan, um engenheiro do ITA, doutor pela Universidade de Colorado. Ele, juntamente com o Prêmio Nobel de Economia norte-americano, que cunharam o conceito matemático do que se chama de mercado de carbono. Deixa eu fazer só uma pausa rapidinho. Muita gente conhece o famoso protocolo de Kyoto, fala-se muito, mas explica o que é o protocolo de Kyoto e o que isso tem a ver com uma COP. Muita gente não sabe que isso foi decidido numa COP. Então, talvez explicar o que é uma COP e o que além do mercado de carbono, o que foi emblemático no protocolo de Kyoto. Então vamos fazer uma recapitulação. O que é COP? Conference on Parties. Conference é, ou seja, conferência entre as partes formais do organismo internacional chamado Nações Unidas, ok? Criado lá no final da década de 40 pelo Decreto de São Francisco. Muito bem. Em determinado momento, depois da Rio 92, decidiu formalizar uma instituição internacional que congregasse esses países dentro de uma conferência mundialmente reconhecida para discutir mas políticas e estratégias climáticas que abraçassem todos os países membros das Nações Unidas. Ou seja, são todos os países das Nações Unidas que já entenderam Houston, we have a problem, então vamos fazer uma conferência anual para discutir o avanço disso. Sim, todas eram convidadas, não necessariamente todas participavam, okay, tá. Mas as Nações Unidas eram convidadas, então todo mundo era uma conferência. Muito bem? A primeira aconteceu, a COP1, foi em Berlim.
Não, a COP30 agora no Brasil, foi há 30 anos atrás, em 1995. Tá. E desde então, todo ano acontece uma COP. Tem um colega meu que fala que COP é igual carnaval, acontece todo ano, mas a seriedade é muito maior que o próprio carnaval. O ponto é que nessas conferências o mundo discute. E no começo das conferências, eu vou nas COPs desde 2007, que foi a COP13, que foi em Bali, na Indonésia. Ali foi uma transição de uma discussão puramente diplomática e de Estado para uma discussão diplomática, de Estado e também do setor privado e também com uma participação muito mais acentuada do terceiro setor, que é fundamental para esse debate. Como diz um colega meu, o terceiro setor é a antena das expectativas da sociedade civil organizada. E tem que estar lá, que é um debate maduro. E quando teve Kyoto, houve uma discussão. Quais seriam os mecanismos, não só de fomentar estratégias de clima, mas estratégias de repasse de recursos para estados que estavam em decadência ou estavam com problemas econômicos em virtude dessas perturbações climáticas ou térmicas, como você queira chamar. Uhum. Daí que o conceito do protocolo de Kyoto, que determina a criação, entre outros aspectos, do mercado de carbono, ser reconhecido como um plano Marshall climático. Certo. Que nada mais é um repasse de dinheiro, de recursos, chamados, hoje está um pouco em desuso isso, de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Uhum. E aconteceu. Se você colocar, não me recordo agora o número de cabeça, mas a quantidade de valor até o momento de repasse do mercado de carbono nesse fluxo foi maior que o próprio Plano Marshall. Então, ele foi exitoso. Mas você vê como, ou seja, uma forma de transferir dinheiro do país desenvolvido para o país em desenvolvimento. Você, falando até da questão estruturante financeira, você não vê como implícito a isso está a premissa de que preservar é custo e não receita? Eu entendo, para isso que o mercado de carbono nasceu, para remunerar. Mas assim, uma forma de transferência de recursos. Mas no balanço, você vê lá, é uma despesa de poda, despesa de manutenção, despesa disso e daquilo. E não é uma receita, porque assim, olha, essa árvore em pé, esse bioma mantido, está gerando um serviço ecossistêmico. Isso aqui está garantindo que exista mais suprimento de água, de minério, de recurso natural e por diante. A gente não chegou nesse ponto ainda. E a minha pergunta, tá, S1, S2 chegando. Eu sou cético, para ser honesto, mas é uma boa iniciativa, pelo menos. Mas para mim é o ideal. A gente tem que entender como receita. Mas assim, só fazendo um parênteses, porque é uma coisa que eu já trabalhei com isso antes e eu percebo que o balanço ainda não chegou lá. A gente precisa chegar lá. Só fazer uma ressalva. Eu adoro conversar com pessoas céticas sobre esse assunto, que é um desafio para quem acredita. E tenho certeza que alguns que estão nos assistindo a mesma coisa. Nós temos que entender o mercado de carbono não como um projeto ambiental. Aí começa o erro. O projeto de carbono é um projeto financeiro. Ponto. É diferente, desculpa, amigo, você não está entendendo a brincadeira. É um projeto financeiro que tem reflexos muito contundentes ambientais e sociais. Para quem já esteve, por exemplo, na Ásia, quem teve alguns países africanos que foram beneficiados com esses projetos, é evidente a melhoria. Infelizmente de curto prazo, por outras razões que não temos tempo para discutir aqui, mas é um fato. Então, o projeto carbono, mercado financeiro, ok? Ótimo. O segundo ponto, acreditar no mercado. No Brasil, em especial, essa descrença, que eu acho que a gente pode conversar daqui a pouco mais com maior profundidade, se deveu a um fato pontual ocorrido alguns anos atrás com alguns players desse mercado que agiram de má fé. Só que contaminaram todo o segmento. Aí eu vou fazer uma alusão ao que eu acabei de falar agora. Considerando que o mercado de carbono é uma operação financeira e não uma operação ambiental, e uma outra premissa, considerando que o mercado financeiro, a base fundamental dele se dá em cima de credibilidade, como uma bolsa de valores da vida, por exemplo, se ela tem a sua credibilidade afetada por qualquer razão, o sistema todo colapsa. Foi isso que aconteceu no mercado de carbono. Não é que ele deixou de existir, ele foi severamente impactado. Mas muitos players estão no mercado, muitos amigos pessoais meus, e que continuam trabalhando e continuam como uma fênix está voltando a nascer. Foi por causa daquele emblemático artigo lá do The Guardian, que deu essa abalada no carbono, ou ele já veio antes? Foi alguns aspectos, não vem ao caso falar nomes, por meu respeito, até eu tenho amigos que trabalhavam nessas empresas e eles não retratavam o que a empresa achava. Começaram a fazer superdimensionamento de áreas verdes na Amazônia, algumas áreas verdes, para você fazer projetos de carbono. Às vezes as áreas sequer existiam, porque é difícil, como algumas empresas aqui em São Paulo, nós estamos em São Paulo hoje, né? Compre determinado produto e se você pagar R$1, R$2, e o teu produto vai ser compensado com uma área verde no meio do Acre. Lindo a ideia.
Quem sabe? Quem foi lá ver aquela árvore no meio do Acre? Com certeza ninguém. Então, como é que você audita? Como é que você verifica? Era muito frágil a relação causa-efeito. E isso causou severos problemas com alguns players, não o sistema como um todo. Então, fechando isso. O mercado de carbono existe, sim. Do ponto de vista acadêmico e científico, ele é muito bem elaborado. Atesto e rasgo meu diploma por acreditar nisso. Ele foi impactado? Foi, por ser uma operação financeira. Ele está recuperando seu fôlego? Sim, com certeza está. Porque tem outras razões, entre elas, você falou que é o momento oriental do nosso debate, chamada China. Tá, você estava falando de Kyoto. Então vamos evoluir para Paris, para ver como é que então não só o mercado de carbono, mas como é que então evoluiu desde Kyoto até o famoso Acordo de Paris. E daí tentar misturar, começar a entrar no mérito um pouco desse viés mais ideológico, progressista, da tal agenda woke e tal. Como é que você viu isso se moldando e como é que isso agora está se configurando, como eu disse na apresentação, nesse formato mais de agenda de risco? Muito bem. Então, recapitulando aquilo que a gente estava conversando antes, né? Paramos em Kyoto, em 1997. Pô, foi um marco fantástico aquilo ali. Só que o Kyoto já foi determinado com um tempo de vida útil, que terminava em 2015, na COP21, em Paris. E aí eu já estava frequentando as COPs. Eu me recordo muito bem que a COP geralmente são 2 semanas. E geralmente ela sempre começa no domingo, termina na outra sexta. Mas nunca termina na sexta, vai domingo, segunda ou terça. Era sexta-feira à tarde em Paris, na onde estava sendo o evento. E o conceito era, acabou o crédito de carbono. Acabou o protocolo de Kyoto. E ficou aquele clima. Eu lembro que eu saí do evento, era 2 da manhã, voltei 8 da manhã. 11 horas da manhã, aquele sentimento de morte coletiva. De repente chega o ex-presidente da França com o secretário-geral da conferência, chegamos, abemos um acordo. Aquilo foi... Eu lembro que tem uma foto daquilo ali. A fumacinha branca do Vaticano. É mais ou menos aquilo. Tava o Al Gore, aquela história toda. E tem uma foto simbólica dele segurando o acordo e tem uma plateia enorme. Eu sou uma formiguinha ali no meio que eu estava lá. Eu tenho muito orgulho disso, de ter presenciado um fato histórico, porque o protocolo de Kyoto termina, mas nasce o chamado Acordo de Paris, que continua trazendo as questões financeiras para o debate ambiental. Esse é um ponto relevante para você e para os colegas que estão nos assistindo. O que Kyoto e Paris monetiza o debate ambiental. E é aí que ele ganha força. Mas você quer dizer então que se monetizar o debate diminui? Não. Eu estou dizendo que ele fortalece. E fortalece de fato. Talvez a gente vai conversar algumas coisas em cima disso. Mas ele traz uma visão muito mais pragmática e não somente filosófica e romântica. Certo. Tá? Porque isso é realmente importante para o setor produtivo, que é quem majoritariamente vai comprar essa conta. Tá. Mas a gente está falando bastante de carbono, ou seja, isso é o E, né, do ESG. Mas tem o S e o G também. Isso. E como é que você então vê que essas outras 2 letrinhas, como é que elas evoluíram ao longo de todas essas... Não só das COP, né? Mas enquanto agenda de negócios. Muito bem. Aí vamos voltar também uma breve história do tempo, né? Da onde saiu o ESG? Isso aconteceu não porque alguém cunhou, porque achou bonitinho a soma do acrônimo E, depois o S e o G. Não. Isso foi um desafio lançado pelo saudoso Kofi Annan, ex-secretário-geral das Nações Unidas, lá em meados de 2003, para mais ou menos 50 CEOs de grandes fundos de investimento no mundo inteiro, representavam aproximadamente 70% de todo o fluxo de mercado de capitais no planeta. Falaram, temos que incorporar a questão social, environment e governance dentro das discussões do mercado de capitais. E foi um desafio mesmo, a challenge, que foi colocado isso pelas Nações Unidas. O final disso foi criado um documento chamado Who Care Wins, ou seja, quem se importa ganha. Os colegas que estão assistindo, se dá um Google, vai achar esse documento. É um documento pequeno e nesse documento foi cunhado o termo ESG. Então, aí acho que a gente pode começar a contextualizar nosso bate-papo. O que é ESG na sua origem, raiz? Dispõe sob risco de alocação de capital, sob prerrogativa ambiental, social e de governança. Ela incorpora esses elementos dentro do balanço dentro de uma empresa. De capital aberto ou fechado. É para isso que foi criado. Aí você pode ver alguns colegas que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. Então quer dizer então que você quer mercantilizar o debate ambiental? Não. Eu estou querendo trazer esse assunto para dentro do processo decisório das organizações, que boa parte dela dispõe sobre questões de rentabilidade. E rentabilidade está diretamente proporcional ao risco da alocação daquele capital. Certo. Então isso não é perigo. Eu lembro quando eu comecei minha carreira profissional, há 24 anos atrás, se eu falasse isso, eu era demitido.
Então eu tinha que inventar um somebody love para começar a trazer esses assuntos. Hoje eu sou demitido se eu não trazer esse assunto. Eu e meus colegas que estão trabalhando nessa área hoje. Isso é fantástico, porque você tangibiliza aquilo que não era tangibilizado. Você tangibiliza o intangível do passado. Você precifica o que não era precificado. Você coloca na balança, no balanço de pagamentos daquela empresa, aquilo que era visto como other costs.